Olá vocês, Brasil 1, nossa continuidade da nossa primeira aula, agora a parte 2 da primeira aula. Eu solicitei a vocês pelo ambiente virtual de aprendizagem que vocês fizessem uma análise ou conjecturassem sobre os motivos, as razões da primazia portuguesa nas navegações, ou seja, por que os portugueses e os espanhóis conseguiram se lançar ao mar primeiro, né? Algumas respostas que eu chamo de um pouco de antecipação de um debate, né? Vocês estão ansiosos para repetir o mantra, que já virou um mantra na universidade, de que o Brasil não foi descoberto, o Brasil já existia. E eu estou tentando dizer a vocês que o Brasil é uma invenção que vai acontecer ao longo de 3 séculos, ou seja, eu só posso falar do Brasil enquanto nação só a partir do século final, talvez, do século XVIII ou início do XIX. Né? Então, conversamos um pouco sobre isso, de que esse anacronismo de dizer que o Brasil já existiam povos que habitavam o Brasil. Eu acho, inclusive, que se não houvesse descobrimento, se os povos, vamos dizer assim, desenvolvessem uma nacionalidade, né, a velha se o urubu cantasse, estavam todas as gaiolas. Eu não gosto de história contrafactual, mas vamos imaginar que os portugueses aqui não chegaram, os europeus aqui não chegaram, e inventamos, construímos uma nacionalidade tipicamente caeté, ou tupinambá, ou qualquer outros povos indígenas que aqui habitavam. Isso seria melhor, né? Então, por mais críticos que sejamos do colonizador, não podemos fazer puramente essa análise da invenção do Brasil sem a participação do colonizador. Eu estou falando em português com vocês, eu vivo repetindo isso, que eu não consigo falar tupi. Alguns alunos trouxeram respostas clássicas, outros fugiram ao tema completamente e não apresentaram aquilo que eu perguntava: por que foram os portugueses e não outro povo que realizou o primeiro contato com os povos indígenas no que hoje conhecemos como América Portuguesa. O mesmo argumento, o mesmo debate vale para a América, né? Porque foram os espanhóis, o resto da América, porque foram os espanhóis que chegaram aqui primeiro. Se você quiser inverter o vetor, a pergunta continua a mesma: por que os indígenas encontraram primeiro os portugueses? A pergunta é a mesma e a resposta vai ter que ser: por que os portugueses e não um outro povo? Algumas pessoas, por exemplo, Aline e Margarida, apresentaram um clássico, que é a questão geográfica. Nós vamos ver alguns autores, no mínimo um autor para cada um desses argumentos, que levanta a questão geográfica como sendo o mais importante para a chegada dos portugueses aqui. Eu tenho críticas a isso, que, por exemplo, o Marrocos seria mais bem localizado do que Portugal, ou a Inglaterra, estaria mais pronta a se lançar ao mar do que Portugal. Mas vamos com calma e por partes, né? O Arnaldo vai falar da falta de conflito em Portugal. Não é verdade, o conflito existia com os mouros, por exemplo, tanto é que é isso que fecha, de certa forma, a Mesopotâmia. Essa possibilidade dos portugueses realizarem um comércio além do Mediterrâneo. Invasões mouras em Portugal e invasões de Espanha. A certa tranquilidade do Império Português é quando ele vai se juntar, a chamada União Ibérica, mas isso já no 16, no meados do 16, quando a União Ibérica, de certa forma, aí sim Portugal não vai deixar de estar em disputa com a Espanha. Quem conhece Portugal vai ver que todos os grandes fortes portugueses vão estar virados para a Espanha. Então, tudo quanto é fronteira que existe com a Espanha vai ter um grande forte para se defender dos espanhóis. A questão galega, inclusive, que não foi resolvida,
o norte de Portugal se sente a Galícia do Sul, né? E ao invés de estar vinculado, por exemplo, algumas pessoas acreditam nisso, ao invés de estar vinculado com o sul de Portugal, deveria estar vinculado com a Galiza, né? Com a Galícia. Né? O Gabriel Mateus vai falar da necessidade de expansão do império. Isso é típico de todos os impérios, mas primeiro eles têm que existir. Né? Os impérios, por si só, necessitam se expandir. Né? E, em virtude dessa expansão, Portugal desenvolve uma capacidade náutica. Também é verdade que desenvolve uma capacidade náutica ímpar. Né? Inclusive, o Colombo, né? Embora um genovês que vai navegar por Espanha, vai se formar na escola de navegação do Infante, no Porto. Mas o Gabriel e o Mateus já dão uma certa trilha do caminho onde nós vamos chegar. Eles citam, por exemplo, a dinastia de Avis. Né? Como a dinastia de Avis vai estar no cerne dessa questão. E aí a minha xará do Fernando Antônio Novaes, ela vai de certa forma fazer uma resposta mais elaborada e mais consistente. Eu vou depois pedir autorização e vou vincular essa resposta para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, para aqueles que não a recebem. Ela vai falar da guerra de Avis e da estabilidade política. O que realiza, na verdade, a estabilidade política? É isso que a gente vai tentar, vamos dizer assim, desanuviar a partir desse momento. Eu estou aqui com um velho livro, não quer dizer um livro velho, e sobre a localização e até as técnicas de navegação, ele vai dizer o seguinte: contudo, a partir do começo do século XV, passou a hegemonia em todos esses assuntos dos catalães para os portugueses. Animados e estimulados pelo infante Dom Henrique, o navegador, falecido em 1463, vieram esses últimos a construir um povo de marinheiros audazes e bem-sucedidos. De perto e de longe afluíram à corte de Lisboa homens de ciência e de experiência, a fim de concorrerem com os seus conhecimentos. E assim se iniciou uma série de importantes descobrimentos, coroados finalmente com o do caminho náutico para as Índias Orientais em 1497 e 98, por Vasco da Gama. Eis que súbito Portugal perdeu a dianteira. Todos os seus sucessores ficaram na sombra, diante do espírito audaz do genovês Colombo, que, sob o pavilhão de Castela, foi o primeiro a atravessar o Oceano Atlântico e a abrir para as atividades da raça europeia um novo mundo, as Índias Ocidentais e a terra firme da América, entre 1492 e 1498. Bem, eu li para vocês o velho e bom Henrique Haldeman, livro deveras esquecido por nós. As pessoas preferem livros novos e não livros clássicos. Mas voltando, então perceba a tentativa de explicação dessa hegemonia vai vir através do desenvolvimento das técnicas de navegação, ou seja, graças ao desenvolvimento das técnicas de navegação que os portugueses conseguiram se lançar ao mar, primeiro por Vasco da Gama, dando, vamos dizer assim, parte do pontapé inicial para o descobrimento ou a invenção ou qualquer outro termo que vocês queiram, para conseguir se navegar até as Américas. Esse é um argumento que por si só não se explica, porque aí eu posso, vamos dizer assim, contra-perguntar: mas por que os portugueses desenvolveram as escolas de navegação? Quem é que desenvolve as escolas de navegação?
Uma outra alternativa levantada por alguns de vocês é a questão geográfica, né? Ou seja, Portugal se lança ao mar e se lança a esse novo caminho por estar localizada, vamos dizer assim, no Oceano Atlântico, ao contrário de Veneza, ao contrário de Gênova, que está ao Mediterrâneo, ou seja, é em virtude da posição geográfica de Portugal que eles se lançam ao mar primeiro, né? Alguns autores, por exemplo, como o Capistano de Abreu, ele vai dizer: a posição geográfica de Portugal destinava-o à vida marítima e data da dominação romana o conhecimento de ilhas alongadas ao ocidente. Tradições árabes memoram os Mogânium, partidos de Lisboa à cata de aventuras. A restauração cristã produziu uma marinha nacional que alentaram e tornaram próspera a escolha da Barra do Tejo para escala de carreira de Flandes e a vinda de catalães e italianos chamados a ensinar a náutica e as técnicas. A expedição contra Celta em 1415, Celta, aquele encrave hoje espanhol que fica na África, tornou-se espanhol durante a União Ibérica, reuniu já centenas de embarcações e milhares de marinheiros. Então veja só, a pergunta continua a mesma. Por que Portugal consegue se lançar primeiro ao mar? Já que as técnicas, vejam, são técnicas ou dos Flandes ou catalã. Ou, como eu disse, né, essa junção das maiores técnicas de navegação em torno da escola de navegação do Porto, a escola do Infante Dom Henrique. Esse argumento da localização ele vai ganhar força, inclusive na escola que dizem Novaes ser o herdeiro, né? Então, em Caio Prado, informação do Brasil, Caio Prado vai dizer, na página 8, integrado nas fronteiras geográficas naturais, que seriam definitivamente as suas, construído territorialmente o Reino de Portugal, se vai transformar num país marítimo, desligando-se, por assim dizer, do continente e volta-se para o oceano, que se abria para o outro lado. Não tardará, com suas empresas e conquistas no ultramar, em se tornar uma grande potência colonial, ou seja, da impossibilidade, né? Vai dizer Caio Prado, da impossibilidade de sair ao continente, porque está envolto, né, por Cartilha de Lyon, está envolto pela Espanha. Portugal vai ter que se lançar ao mar procurando novas formas de interagir. Claro, e aí começa aquela velha e boa tradição, a construção de uma tradição nacional portuguesa de se lançar ao mar. O nome Portugália, né, já vem de Porto, né? Ou seja, é uma nação que até no seu nome se constitui, se caracteriza e se imagina como uma nação para o mar. Ah, tanto mar. Veja, o que eu acho que a gente tem que começar a pensar agora é que nós estamos falando de um novo tempo, né? A descoberta do novo mundo faz parte também de uma nova concepção de organização dos povos, né? Nós estamos migrando para isso, né? Nós estamos saindo da tradição feudal europeia e estamos caminhando para o desenvolvimento do capitalismo. No meio disso, se propõe uma nova forma de acumular, uma nova forma de explorar as relações, sejam elas comerciais ou sejam elas de produção. Ou seja, nós estamos falando de um outro sistema, que não o feudal, que não o capitalista.
né? Por isso a ênfase na transição. Eu estou reincorporando a transição. E dessa vez reincorporando a transição para entrar, vamos dizer, na temática central dessa primeira unidade, né? Nós estamos lidando com colonização. Colonização significa povoar para explorar, né? Qual o sentido? E aí, por isso, nos alcunham de a corrente do sentido. Qual o sentido da colonização? Né? Por que Portugal se lançou ao mar? Não deixa de ser, a resposta não deixa de ser a ideia do sentido. Se lançou ao mar para explorar. Esse receituário vai aparecer, por exemplo, em Maquiavel, quando ele vai tratar da forma do príncipe, né? Ele vai dar um formulário, digamos assim, do enriquecimento do príncipe. Maquiavel vai dizer: o outro remédio eficaz consiste na organização de colônias em um ou dois lugares que sejam possíveis estratégicas na província. Será necessário fazer isso ou então manter ali um exército poderoso, ou seja, a forma do príncipe, né? Se manter, né? Se defender dos seus inimigos ou mantendo o exército ou povoando. As colônias custarão pouco ao príncipe. Poderá instalá-las e mantê-las com pouca ou nenhuma despesa, prejudicando apenas aqueles cujas terras e casas forem tomadas para alojar os novos habitantes, né? O corolário, o receituário, de certa forma, do tempo já está sendo escrito, digamos assim, né? Ou seja, isso vai prejudicar apenas uma pequena parte da população, aquela que vai ser invadida e vai ser dominada e vai ser explorada. E aí o Caio Prado vai, de certa forma, vamos dizer assim, organizar isso na sua teoria, né? Na página, logo no início do texto da formação, ele vai dizer: tudo isso lança muita luz sobre o espírito com que os povos da Europa abordam a América. A ideia de povoar não ocorre inicialmente a nenhum, né? É o comércio que os interessa. E daí o relativo desprezo por esse território primitivo e vazio que é a América. Inversamente, o prestígio do Oriente, onde não faltará objeto para atividades mercantis. Lembre-se, nós estamos falando de mercantilismo e, portanto, a acumulação se estabelece através das trocas. A ideia de ocupar, não como se fizera até então em terras estranhas, apenas como agentes comerciais, funcionários e militares para a defesa, organizados em simples feitorias destinadas a mercadejar com os nativos e servir de articulação entre as rotas marítimas e os territórios ocupados. Mas ocupar com povoamento efetivo, isso só surgiu como contingência, necessidade imposta por circunstâncias novas e imprevistas. Aliás, nenhum povo da Europa estava em condições naquele momento de suportar sangrias na sua população, que no século XVI ainda não se refizera de todas as tremendas devastações da peste que assolou o continente nos 2 séculos precedentes. Na falta de censos precisos, as melhores probabilidades indicam que, em 1500, a população da Europa Ocidental não ultrapassava a do milênio anterior. Mudando de página para a página 13, ele vai dizer, fiz um recorte. Aqui ainda, Portugal foi um pioneiro. Seus primeiros passos nesse terreno são nas ilhas do Atlântico. E até hoje, domínio português, por exemplo, na Madeira ou nos Açores. Postos avançados pela identidade de condições para os fins visados do continente americano. E isso ainda no século XV, né? E depois Cabo Verde, e depois São Tomé. São essas estruturas portuguesas de entrepostos de meio de caminho que vão servir também para o comércio atlântico. Tem livros que não deveriam ser citados, né? São proscritos. Tem proscritos à direita e proscritos à esquerda.
esse aqui, antes você pegasse esse Benzi, 3 livros, quase qualquer outra religiosidade para se proteger, mas é um livro clássico do Simon Sinek, que as pessoas de tanto o negarem, ele parou de existir. Ainda bem, ninguém mais conhece ele. Se vocês disserem que eu citei, eu nego. Não, eu não citei. Mas eu mostrei o tomo 2 porque o meu tomo 1 tá horroroso, mas eu vou ler um trecho aqui na página, nem a página dá pra ler direito, na página 87, né? Ele vai dizer: nascida na segunda metade da Idade Média, a monarquia portuguesa se mostrou desde logo como uma forte organização de governo central, pois que foi deste que os barões feudais receberam terra e poder. Então aí o Simon já dá a primeira grande indicação do que tinha se transformado em Portugal. Veja, quando eu cito a Itália, eu não cito a Itália, né? Eu falei para vocês, Gênova e Veneza. Gênova e Veneza são os grandes impérios comerciais, né? Toda a rota mediterrânica da Europa, boa parte da rota mediterrânica da Europa, saía e entrava, vamos dizer assim, por Veneza ou por Gênova, de um lado da Itália e do outro lado da Itália, se encontrando, por exemplo, para a América, para a Europa Central. Então, o que se compreendia como comércio europeu, né, esse comércio que está em expansão para o resto do mundo, né, se estabelecia através de Gênova e Veneza. Ou seja, inclusive com o Oriente. Essa relação com o Oriente vai se estabelecer no Mediterrâneo, né? É do Mediterrâneo que se vai à Mesopotâmia e da Mesopotâmia ao Oriente, né? É esse mesmo, vamos dizer assim, é esse meio Oriente, né, que vai entrar em conflito, né? As cruzadas não saem vitoriosas. Os mouros também não ganham, né? Leplanto, o Blondel narra isso de forma brilhante. É uma guerra que ninguém ganha, que se passa até hoje, né? Não há uma definição, por exemplo, de quem venceu a guerra entre mouros e cristãos. A partir daí, vejam, Portugal é o primeiro a unificar, né? Portugal e certamente Espanha, né, são os primeiros a unificar. Unificar em torno de quem? Em torno de avis. Por isso que eu falei que o texto da Fernanda, ela já faz de forma mais detalhada essa importância da guerra de avis e de unificação dos portugueses em torno do príncipe, né? A figura absolutista do príncipe é que vai ser, vamos dizer assim, o financiador, o organizador desta empreitada. A centralização do príncipe serve tanto para defender-se das cruzadas de defesa, digamos assim, ou seja, a criação de um exército que impeça a presença otomana ou a novas incursões e novos domínios otomanos, mas também a possibilidade de se construir, de se expandir o império através de colonização para o além-mar. Então nós estamos falando do início da gestação dos estados absolutistas. E aí talvez esteja o pioneirismo português, né? São os primeiros a unificarem, são os primeiros a criarem de fato uma nação absolutista, né? Uma nação como se conhece modernamente.